Professor Alexandre, quero falar desses outros fluxos também, né, para que eles estejam contemplados na nossa conversa. Quando a gente pensa hoje nesses movimentos migratórios, nesses deslocamentos de pessoas refugiadas, eles, no geral, estão associados a conflitos? E aí aproveito para perguntar, nós não estamos conseguindo, como disse o Godinho agora, né? Nós não estamos conseguindo ter aprendizados com conflitos que precedem outros conflitos, porque a gente vê situações que se repetem, dificuldades, obstáculos que se repetem também. A gente pode entender esses fluxos não só relacionados a conflitos, mas também se a gente trabalhar de uma outra forma, as mudanças climáticas também estão levando ao refúgio, as pessoas estão perdendo a capacidade de se sustentar e, consequentemente, também procurando outros caminhos. A gente pode pensar também que existem conflitos em relação às mudanças climáticas, a escassez de água, a incapacidade também do Estado estar presente e se fazer atuante nessas questões fundamentais da sociedade. Em pensar numa perspectiva maior, obviamente tem conflitos que levam ao refúgio, mas tem outros fatores que também levam a esse refúgio. A gente precisa também entender o fator do migrante, a gente precisa entender, como falou o Godinho, a questão dos deslocados internos, e não só isso, a atuação da comunidade internacional de uma forma, como também falou o Godinho, de forma preventiva. Nós temos conflitos mundo afora, e também, como falou a professora em si, de como que a gente pode trabalhar essa comunidade internacional e como que a gente pode entender essa comunidade internacional, a qual não dá uma centralidade para um conflito no Iêmen, não dá uma centralidade para a situação no Congo, para perspectivas muito mais amplas que a gente pode trabalhar, e como que esse refugiado em si também é aceito, como foi falado antes, como que ele é trabalhado. Essa semana eu li uma reportagem do New York Times exatamente comparando uma refugiada ucraniana perante um refugiado do Sudão, os dois tentando entrar na Polônia. A refugiada ucraniana tinha uma recepção maravilhosa, foi extremamente bem aceita pela família que acolheu. O refugiado do Sudão teve que se esconder na mata, sofreu violência ele entrou via Bielorrússia, e também a gente precisa falar que a Polônia, que hoje em dia aceita esse refugiado ucraniano, poucos meses atrás estava levantando barreiras para refugiados da Síria, do Sudão, de vários outros países, e a Bielorrússia estava utilizando esses refugiados como ferramenta de pressão para a União Europeia. Então, que Europa é essa que também está recebendo esse refugiado, e por que está recebendo esse refugiado de formas distintas? A gente tem questões em Mianmar, a gente tem questões espalhadas pelo mundo que causam fluxos distintos. Eu tive um pouco antes da pandemia, eu tive a oportunidade de estar em Belgrado, e o fluxo de refugiados continua a acontecer na Sérvia e na Bósnia, só que hoje em dia são pessoas do Paquistão, do Afeganistão, só que o Afeganistão caiu no esquecimento, Mianmar caiu no esquecimento, Iêmen caiu no esquecimento. Então, como que a comunidade internacional também lida com esses fatores e por que a centralidade em relação à Ucrânia e não a centralidade em relação a conflitos como o da Síria, que já está chegando ao seu 11º ano, e a gente precisa entender como que a comunidade internacional age não só perante um conflito na Europa, nessa questão do Ocidente em si, e a partir do momento como que ela entende os outros conflitos. E esses conflitos que são no norte têm uma perspectiva diferente, conflitos que são no sul são tratados de uma forma distinta. A comunidade internacional precisa entender esses fluxos, entender o quanto que é interessante também pensar em programas que façam com que a pessoa não precise sair do seu país. Se a gente pensar no climático, se a gente pensar no migrante econômicos, pode existir um processo muito mais interessante no país de origem, de uma ajuda não só uma ajuda estruturante. Isso que é importante também diferenciar. Existe uma ajuda emergencial que é fundamental nesse momento, mas também no médio e longo prazo é uma ajuda estruturante, entendendo e dando centralidade para a pessoa que sofreu com o conflito e que sofreu com essa migração, que sofreu com esse processo em si, para a gente poder entender a ferida, a dor, e a partir disso abarcar essa ferida e a dor. Muitas vezes a gente acaba tendo fórmulas pré-estabelecidas, estruturas pré-estabelecidas que não ajudam a trabalhar a singularidade do ser humano, a sua origem e a sua questão identitária. Como disse a professora, a questão identitária é fundamental não só na chegada, mas também na integração. Então, a partir do momento que a gente consegue entender distinções entre quem chega, por que chega, quais são os objetivos, qual é o objetivo final em si, porque a gente está entrando em países, na Hungria e na Polônia, Romênia, são países que também têm a crítica da democracia liberal, que estavam não recebendo recursos da União Europeia exatamente por estarem
desconstruindo preceitos básicos do que vem a ser a União Europeia dentro do seu sistema jurídico. Então, a União Europeia coloca dinheiro nesses países que antes não recebiam, então tem interesse político também com esse refugiado. Esses fluxos migratórios acabam gerando perspectivas políticas internas para muitos governantes. Então, é não só entender os fluxos migratórios, mas entender as suas origens, suas causas, os seus processos, para que a gente possa não só fazer esse trabalho de prevenção, mas ao mesmo tempo potencializar líderes locais, figuras aos quais consigam fazer com que a mudança seja muito mais ampla e não só no ponto final ou no acolhimento final desse refugiado, mas até no sentido de poder fazer com que esse refugiado tenha perspectiva mais ampla e possa se compreender de que é refugiado e aí também é fundamental o quanto tempo se leva nessa perspectiva de ser refugiado. Por estudos, quase 2 décadas que a pessoa em si consegue deixar de. Então esse processo é muito mais longo e muito mais amplo. E quando a gente tem esse processo muito mais longo e muito mais amplo, quais são as dores, quais são os traumas que isso causa nesse refugiado em si?